Segunda-feira, 26 de setembro de 2022, entramos na reta final da campanha eleitoral e não poderíamos começar essa última edição do programa X da Questão antes das eleições, a não ser mostrando essas imagens incríveis da vinda do presidente Bolsonaro a Divinópolis, no Centro-Oeste Mineiro. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal de informação com opinião. Eu sou a Gi Palerme e chamo para preencher aqui na nossa tela esse time de mentes questionadoras que vem nessa noite contribuir conosco. Hoje recebendo de Patinga o Rodrigo novamente, que nos dá aqui a riqueza da sua contribuição. Boa noite, Rodrigo. Obrigada por voltar para o programa. Boa noite, Gil. Uma alegria estar aqui com você, com o Thales, com o Mara. Mais uma vez, né, para a gente estar fazendo essa análise nesse momento, talvez, na democracia brasileira, o mais crucial da história, né? Então, estamos aí hoje para fazer essas análises e ver o que nos espera daqui para frente. É isso aí. Hoje também a gente está recebendo de volta o Thales, que já também esteve conosco, que também nos enriquece muito quando passa por aqui. Bem-vindo, Thales, de volta. Boa noite para você. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. E a nossa parceira Omara de Araxá, que já deve estar com a língua aí, ó, pipocando de vontade de trazer aí todas as suas contribuições conosco. Boa noite, Omara. Boa noite, Gi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thales. Boa noite, todo mundo aí de casa. E realmente, Gi, a gente fica doida para falar, né? E é assim, uma alegria poder estar contribuindo aí, principalmente esse ano que a gente tem eleições tão importantes, talvez a mais importante, né, até hoje. Então, fica aí, gente, que a gente tem coisas muito interessantes para falar para vocês. É isso aí, ó, mas antes da gente começar para valer, você já sabe que esse trabalho é um fruto, assim, totalmente voluntário, totalmente independente. A cada semana, sempre em 4 participantes, nós nos encontramos aqui para ajudar você a olhar as notícias que circulam por Minas com um olhar crítico, sem o politicamente correto que deturpa tanto a realidade para fazer caber o que eles querem transformar em verdade, né? Então, só com o seu engajamento, a gente vai conseguir fazer com que esse canal cresça em relevância e alcance mais pessoas. Fundamental. Primeiro, a sua inscrição no canal. Apesar de que, né, eu quero também informar vocês que, excepcionalmente, pela segunda semana, nós estamos subindo o conteúdo para o meu canal pessoal, porque lá o nosso canal do Programa X da Questão oficial foi novamente censurado pela plataforma. Nós tivemos 2 vídeos antigos, lá de março, que foram considerados conteúdos que infringiram as regras da comunidade. Então, por isso que a gente está aqui nesse canal que é o meu e não o do programa oficial pela segunda semana consecutiva. Mas mesmo assim, tá, as ações aí, elas ainda estão valendo. A sua inscrição, depois você acionar o sininho, depois você contribuir com a sua curtida, com o seu comentário e em seguida com o compartilhamento. É só isso que a gente precisa que você faça para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Essa é a única maneira que a gente vai ter para alcançar mais mentes, né? Para vir conhecer o nosso trabalho e se encontrar, né? É interessante quando a gente alcança uma pessoa nova, a gente sempre recebe um feedback, nossa, que bacana, eu não conhecia esse conteúdo, eu me sentia tão sozinho, tão isolado, porque eu penso muito parecido com vocês, mas a gente não consegue falar, a gente não consegue se expressar. É interessante quando a gente recebe esse tipo de feedback. Então a gente pede isso para você, porque realmente tem muita gente por aí que, com essa manipulação toda que a gente está vivendo, se sente sozinho. E é uma forma dessas pessoas se conectarem, se sentirem, sentirem essa força do conservadorismo, né? Renascendo, a direita retomando aí o espaço, o lugar de fala,
usando aí essa expressão horrível que eu detesto, mas é a direita retomando o seu lugar, né? Então vamos lá, começando para valer o X da questão dessa noite, que eu já falei demais. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumpriu a agenda em Minas Gerais na última sexta-feira. O presidente visitou Divinópolis, no Centro-Oeste, e em seguida Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao desembarcar no fim da manhã no aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis, o presidente foi recebido por centenas de apoiadores que o aguardavam nos arredores desde 9 da manhã. De lá, seguiu em motociata por um percurso absolutamente lotado por apoiadores em redor, ali nas calçadas. Na Praça do Santuário, local escolhido para o comício, um mar de gente vestida de verde e amarelo esperava a chegada do presidente. Em seu discurso, o presidente fez críticas a Lula, relembrando quais são as pautas do adversário e se mostrou confiante para as eleições. Teremos uma grande decisão pela frente. O que vocês querem para o futuro dos seus filhos? Vocês querem alguém na presidência que desrespeite a família brasileira? Vocês querem alguém na presidência que diz que vai liberar as drogas para os nossos filhos? Nós queremos à frente da presidência quem diz que é favorável à ideologia de gênero. Vocês querem alguém que não respeite a propriedade privada? Vocês querem à frente da presidência um ladrão da República? Nós, mais do que queremos, nós desejamos o contrário. Nós somos a maioria. Nós venceremos em primeiro turno. Não existe eleição sem povo nas ruas. A gente não vê nenhum dos outros candidatos fazer um comício sequer que se aproxime a 10% do povo que tem aqui. E disse que nunca agiu fora da Constituição, afirmando que, em caso de reeleição, fará com que todos ajam da mesma forma. O meu governo sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição. Em havendo a reeleição, todos, sem exceção, jogarão dentro das 4 linhas da Constituição. O presidente ainda lembrou de ações de seu governo em prol da população brasileira. Passamos o Bolsa Família de R$ 190 para, no mínimo, R$ 600 com Auxílio Brasil. Atendemos a todos no Brasil. Batemos recorde de emprego no nosso país. A taxa de juros já começa a dar sinal que vai cair. O nosso produto interno bruto tem subido. O Brasil é um exemplo para o mundo. Vocês se lembram há pouco onde estava o preço da gasolina no Brasil e no mundo? E onde está hoje o preço da gasolina no Brasil? Isso não foi na canetada, foi num projeto votado e sancionado pelo presidente. Foi via proposta de emenda à Constituição promulgado pelo parlamento. E nós colocamos a gasolina num dos preços mais baratos do mundo. Por fim, Jair Bolsonaro relembrou da responsabilidade que o presidente eleito terá e que pode alterar o rumo do judiciário. E não se esqueçam, quem se eleger presidente esse ano indica 2 para ocupar o Supremo Tribunal Federal o ano que vem. Pode ter certeza, em eu sendo reeleito, esses 2 que irão para lá jamais serão favoráveis ao aborto também. Omar, o presidente fez uma promessa clara aí, né, nesse trecho do discurso, que um dos critérios de escolha para ocupar essas 2 vagas que serão abertas no Supremo Tribunal em 2023 será ser contra o aborto. Pois é, Gi.
É isso mesmo, ele falou isso mesmo. E só falando aqui que foi, confirmando o que você disse, né, realmente estava um mar de gente, né, coisa mais linda, maravilhoso que estava, o povo nas ruas aí numa bruta sexta-feira, né, Gi, lotando as ruas, então Divinópolis deve ter parado aí. Emocionante também ver aquele momento da oração, eu achei maravilhoso, do hino nacional, então assim, eu não podia deixar de comentar isso. E realmente, Gil, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele falou no discurso dele sobre coisas muito importantes, inclusive essa, né, que ele vai estar indicando aí mais 2 pessoas. Ele não, né? Ele sim, que ele vai ser reeleito, se Deus quiser. O próximo presidente da República vai estar aí indicando mais 2 nomes para o STF, tá? E ele disse no seu discurso, né, algo muito importante para os brasileiros e principalmente para os cristãos, tá? Assim como nós aqui, que o indicado terá, né, o critério será indicar alguém que seja contra o aborto, a favor da vida desde a sua concepção, tá? E eu acho um absurdo alguém dizer que aborto é uma questão de saúde pública, né? A gente vê o pessoal da esquerda muito falar sobre isso, né? Que é uma questão de saúde pública. Hoje existem inúmeros métodos anticoncepcionais, não é verdade, pessoal? Agora, querer normalizar o aborto como um método anticoncepcional, isso a gente não pode aceitar, tá? Ah, mas as mulheres, elas vão fazer aborto de qualquer forma, né? Principalmente as mais pobres, né? Vão correr risco de vida. Geralmente, o pessoal da esquerda usa essa desculpa. É só não transar. Ou transa com responsabilidade, com o marido, né? Usando aí os métodos anticoncepcionais já existentes, tá? É só não sexualizar crianças. A gente está vendo aí crianças de 10, 11 anos ficando grávidas, mas a sexualização está cada vez mais precoce, não é, pessoal? E o que vocês acham que vai acontecer? Sexualizando crianças? Elas vão querer experimentar, não é? E aborto é a solução? Não, não é a solução. Então, alguma coisa precisa ser feita, tá? Mas não é o aborto. Então, o Bolsonaro está super certo ao tratar esse assunto com a relevância que merece, tá? Tá muito fácil para os pais aí que negligenciam os cuidados com a filha, tá? Com os filhos, recorrerem ao aborto. Tá muito fácil. Tá muito fácil também para os cantores, artistas, para as redes sociais ficarem aí bombardeando os nossos filhos com conteúdos sexuais e depois ficar aí nas redes defendendo o aborto. É exatamente assim que eles fazem, os artistas principalmente, tá? A própria mostra de arte que o Mova denunciou semana passada tinha conteúdo sexual e não tinha nenhum, né, faixa etária lá proibindo, né, aquela classificação, proibindo crianças de visitar a mostra de arte. Então, assim, onde que está a segurança para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, gente? Então, assim, precisa mesmo tratar esse assunto com muito carinho, para que isso não aconteça, tá? Para que não aconteça de novo essas coisas, e também para que não aconteça um verdadeiro genocídio aí de bebês inocentes. Essa é a primeira vez que Bolsonaro visita Divinópolis, que é o berço do deputado estadual e candidato ao Senado, Cleitinho Azevedo, do PSC. Lembrando que o Cleitinho é o candidato ao Senado que tem o aval do presidente da República nessa disputa. Desde o início oficial da campanha eleitoral, essa é a 4ª visita que o presidente faz a Minas Gerais como candidato. Thales, aí na sua análise dessa passagem do presidente por Divinópolis, eu queria que você trouxesse para nós essa questão, porque muito tem se levantado nas redes sociais essa dúvida dos eleitores, se o Cleitinho é realmente capacitado, se a gente deve comprar esse apoio que o presidente tem dado a ele. Como é que fica essa questão aí até de votos, né? De como é que chama?
coligação, se ele tem chance, se não seria melhor apostar no Marcelo Aro. Então, assim, eu queria que você, na sua análise dessa passagem do presidente por Divinópolis, trouxesse para nós um pouco da sua visão sobre isso. Bom, eu queria, como contextualização, fazer um pouco de um percurso, que é entender primeiro esse atual contexto político, que é uma aberração, na verdade, essa juristocracia que a gente vive hoje no Brasil, na qual se insere a importância da eleição para o Senado, tá? Se a gente for olhar essa última semana, só nessa última semana, mas isso, na verdade, tem acontecido aí. Nesses 4 anos, a gente tem vivenciado isso semanalmente, diariamente, mas só como em retrospectiva, vamos lembrar essa última semana o que nós tivemos aí de acontecimento. Nós tivemos aquele vídeo que parece até pegadinha, né, de internet, do Alexandre de Moraes, falando agora que opinião de artista é patrimônio cultural, que não vai aceitar que as pessoas ataquem artistas, ou seja, ele não está falando, ele claramente diz, não me refiro só a ataques físicos, né? Ou seja, a partir de agora, segundo Alexandre de Moraes, nós somos proibidos de criticar a classe artística. Cavalesca Popozuda, o que a Anitta, Caetano Veloso falar, agora é parte do patrimônio cultural do Brasil, é palavra de Deus, é evangelho, não se pode mais criticar. Nós tivemos essa mesma semana, nós tivemos o Magno Malta, que está concorrendo e está bem no Senado lá para o Espírito Santo, virou réu no STF. Nessa mesma semana, nós tivemos aí o Barroso, né, que até hoje a gente não pediu explicação, e ele não explicou a questão do Battisti, porque a gente aceita que advogado é um mentiroso, mas na verdade existe moralidade em qualquer profissão. E a verdade é que o Battisti, o advogado dele aqui no Brasil era o Barroso, que jurou e que defendeu o cara que ele não era o criminoso terrorista, né? Terminou o processo, entra o Bolsonaro, manda o cara para a Itália e lá ele assume todos os crimes. Ele, réu confesso. Ou seja, Barroso defendeu um terrorista no Brasil, falando que ele era inocente, e depois o cara vai para a Itália e confessa. Esse mesmo Barroso, ex-advogado do terrorista, que mentiu no processo claramente, agora devolveu os direitos políticos, não sei se vocês vão lembrar, daquele vereador, Renato, como é que chama? Renatê. Um vereador do PT, aquele mesmo que invadiu a igreja no Curitiba, vocês se lembram, né? Que levou as pessoas, interrompeu a missa, houve um processo de cassação para ele na Câmara, e ele foi cassado. E agora o Barroso, passando por cima da Câmara Municipal local, falou assim, não, está devolvido os direitos políticos desse rapaz. Pois bem, eu acho que esse é um contexto em que se insere essa compreensão dessa juristocracia, desse metaverso que nós vivemos no Brasil, da bravata, em que, de um lado, a gente celebra um governo conservador, um presidente conservador que defende nossas pautas, mas que, na verdade, pouco consegue fazer, porque tudo que se faz se termina, no final das contas, nesse regime juristocrata que a gente está vivendo, em que o STF define se o que o Bolsonaro faz ou deixou de fazer, fala ou deixou de falar, é bom ou ruim, e eles é que definem o governo e definem o futuro da nação. Por que eu gostaria de fazer esse preâmbulo? Porque a única instituição capaz de dar um freio e dar um basta nessa aberração que nós vivemos, nessa ditadura que nós vivemos no Brasil, é o Senado. É o Senado. E pouco tem se falado disso. A gente tem algo, vamos aqui, esse aqui foi indicado presidente, esse aqui é interessante, mas pouco tem se discutido realmente a fundo, é que nós vamos levar 1/3 do Senado e que esses senadores têm que entrar lá e têm que botar um freio nessa situação que nós estamos vivendo, porque não tem condição mais. Pois bem, eu acho que esse pequeno preâmbulo é importante para que a gente possa entender a importância dessa eleição para o Senado. Minas, na última eleição, colocou lá o Rodrigo Pacheco. Na última eleição, nós colocamos o Rodrigo Pacheco sem conhecer e sem entender bem o histórico que ele pensava, mas não queria a Dilma.
e colocou alguém tão ruim quanto ela. No final das contas, não muda muito. Talvez, se fosse a Dilma lá, a gente pelo menos estaria se divertindo com os discursos dela. Porque, às vezes, é melhor uma pessoa de uma imbecilidade galopante como ela, inapta, do que um cara inteligente, articulador e mal, como o Rodrigo Pacheco tem se mostrado. Pois, então, nesse contexto, se insere, porque o Senado é o único capaz de dar freio a esse sistema que a gente vive. Nós estamos vivendo hoje no Brasil um metaverso, que de um lado a gente celebra, temos um governo conservador, a direita no poder pela primeira vez, mas na prática, quem governa o país é o STF. E o presidente tem sido tirado todos os poderes dele, o STF define para onde a gente vai caminhar. E a única instituição capaz de dar um freio nisso é o Senado. E por isso essa eleição é tão importante. Primeiro, se você escolhe um senador que tem um histórico de corrupção, que tem algum processo, esse processo está na mão do STF, então ele não vai fazer nada contra o STF. Ponto final. Escravo. Segundo, se você vota num senador né, nesse pragmatismo político de relações de poder, de manutenção, de poder por poder, de comprometimento com sua agenda particular de perpetuação, para esse cara é muito mais interessante uma aliança com o STF, que é praticamente 20, 30 anos que eles vão estar lá, praticamente um cargo vitalício, do que uma relação com um governo de transitório, de 4 anos e depois se muda. Então, nós temos que pensar muito bem nesses dois fatores. E nesses fatores, nós nos deparamos hoje com esses 3 candidatos que nós temos ao Senado, que são os únicos capazes de vencer. Primeiro, e pelo amor de Deus, não precisamos nem falar, Alexandre Silveira, amiguinho de Anastasia, da turma do PSDB, e que agora está aí me palanque com Lula, né? E é o candidato Lula, então aqui não tem conversa, pelo amor de Deus, não precisamos falar que essa é a pior opção. E depois nós nos deparamos com duas opções que se colocam, né? Do lado, o Cleitinho, um político que construiu a sua carreira muito em cima da parte de fiscalização, político de rua, de denúncia e tal. E, por outro lado, Marcelo Aro, um político de poder, né, que segue aí esse prisma pragmático do poder. Um cara que tem partidos na mão, que tem vereador em todas as câmaras municipais, que chamou mais de 600 prefeitos aqui para a cidade administrativa e comprou eles em troca de apoio agora para o Senado, um cara que ganha um salário de 150 mil na CBF, que usa a Federação Mineira para se eleger, que está montando uma oligarquia, colocando pai e mãe na política, todo mundo que ele quer, entende? Então, eu sinceramente, a gente pode colocar é melhor ou é menos pior. Eu, sinceramente, acho que nesse campo, não é porque eu apoio do Bolsonaro, eu acho que nós não temos que pensar muito. Nós não temos que pensar. Nós temos um cara que é o Marcelo Aro, que está desde 2012 na política, fez aliança com Cunha, era amigo do pessoal do Cunha, fez aliança com Cunha, que tem um histórico aí, que votou a favor do Fundão, votou pela prisão do Daniel Silveira, votou contra aquele PL que colocava fim ao ativismo judicial, votou contra o voto impresso, né? Votou a favor do fundo eleitoral, né, para derrubar o veto do presidente, contra a aprovação do valor do ICMS e etc. Então, sim, o Marcelo Aro é um cara mau na política, é um esquerdista. Não, é um pragmático, que vai andar sempre para onde ele acha que é melhor. Agora ele acha que é conveniente falar que ele é contra o aborto, a favor de pautas de direita, porque ele quer o voto bolsonarista. Ele vai falar isso. Amanhã, se for esquerda no poder, ele vai se adaptar. Então, é um político do perfil de tantos quantos tem lá já no Senado. E eu acho que o único que a gente pode tentar, e eu sinceramente acho que não é perfeito, acho que Cleitinho não é o primor do senador, né? Uma casa que teve Rui Barbosa, mas eu acho que onde a gente pode tentar dar um voto de confiança é na palavra do Cleitinho e a fidelidade que ele tem colocado aí com algumas pautas. Nós temos um histórico aqui de trabalho com ele, da ideologia de gênero, do banheiro trans, e ele votou a favor. Bom, nós entramos aí junto com o deputado Bruno Engler, entramos pesado, pedindo o governador para vetar, né, expondo
Eu, particularmente, achei muito digna a atitude dele de ir no plenário, de subir no plenário e vinha publicamente falar: eu errei, assumo e peço perdão. Porque isso não é atitude que a gente vê em nenhum político. Isso quer dizer que a partir daí ele é um santo? Não. Mas eu acho que naquele momento não existia nada de Senado, não existia nada nesse contexto. E ele falou: eu jamais votaria se eu soubesse. Peço perdão porque eu não interpretei esse projeto de lei da forma adequada. Eu, particularmente, vou dar um voto de confiança para ele. E temo o Marcelo, o nome do Marcelo Aro, por esse pragmatismo político, porque eu vejo que é um político novo, que não vem com uma política nova, que vem trazendo aquela mesma política pragmática de poder, de adaptação aos moldes do jogo político. É aquele típico político camaleão. Se veste, se colore, se apresenta conforme a onda for melhor para ele. Então, a gente precisa ficar atento aí e ajudar as pessoas a compreenderem essa visão que o Thales trouxe para nós a respeito do Marcelo Aro. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, o presidente Bolsonaro chegou no final da tarde para participar de um evento chamado Mulheres pelo Brasil. Ao ser anunciado, o presidente foi aclamado pelos participantes aos gritos de mito. A gente tem o trecho aí para você. Rodrigo agora traz para a gente aí a sua visão do que representa, né, a passagem do presidente por Minas Gerais nessa reta final. Então, historicamente, Minas Gerais é uma chave, né? É uma chave que abre qual porta? A porta da presidência. Se você pegar historicamente, quem ganha em Minas Gerais é eleito presidente da República. Por que isso? Porque eu acho que Minas Gerais talvez seja o que melhor representa o Brasil como um todo. Se você pegar, Minas Gerais tem todas as regiões do Brasil representadas aqui dentro. Tem o Nordeste, tem a questão do agro, tem a questão... Então, tudo está aqui dentro. Se você pudesse dividir o Brasil em setores, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, e representar isso em algum estado, Minas Gerais, com certeza absoluta, é a melhor representação disso. Então, aqui a gente tem, né, o nosso esquerdaquistão, né? Nós temos aqui o nosso esquerdaquistão, nós temos aqui a nossa questão do agro, onde, por exemplo, Bolsonaro é muito forte. Então, a vinda do presidente a Minas é justamente, primeiro pensando politicamente, que aqui é um estado-chave para a eleição desse ano. É um estado-chave, é um estado onde também ele tem um apoio maciço, ele arrasta multidões, talvez tenha sido o estado do Brasil que mais organizou manifestações em 7 de setembro em cidades, né? Nós tivemos diversas cidades que organizaram as suas carreatas, as suas manifestações. Então, Bolsonaro sabe que, primeiro, aqui é uma força motriz para a campanha dele, e principalmente porque Minas Gerais, isso eu tenho ouvido muito com quem eu tenho conversado de outros estados, principalmente os conservadores do Nordeste. Minas Gerais é um dos pontos onde pode sair essa força conservadora, porque nós somos um estado tipicamente conservador, por mais que não tenhamos votado assim, mas é porque ninguém se descobria conservador. Nós somos o estado da pequena igreja, da pequena comunidade, da cidadezinha pequena, que conserva os seus valores, os seus costumes. Isso é uma força gigantesca para o conservadorismo. Então, a vinda do presidente Bolsonaro aqui é justamente para despertar isso nas pessoas. É despertar que, primeiro, nós temos uma eleição fundamental historicamente. E medir força nesse estado onde representa o Brasil é uma amostra clara para o resto do Brasil. Olha, Minas Gerais é um retrato de vocês. E aqui em Minas Gerais eu estou arrastando multidões. E é interessante, primeiro, a gente fazer um comparativo, que na última sexta-feira, né, essas imagens que nós vimos aí ao longo do programa, dessa multidão que o presidente arrastou, né,
Teve um candidato do lado contrário também, né? E foi inclusive aqui na minha cidade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você pega o recorte das imagens, é patético a gente querer empurrar a goela abaixo das pessoas que o candidato que esteve na minha cidade pode ganhar no primeiro turno. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu aqui. Até uma hora antes de começar o evento, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E sabe por que você vê, por exemplo, eles divulgando nas páginas do PT que tinha gente lá, né? Uma imagem meio de lado para que você dá sentido de profundidade. Quem entende de fotografia sabe. Quando você tira uma imagem de um grupo de pessoas de lado e um pouco elevado, é para dar sentido de profundidade. Mas sabe por que tinha esse pessoal lá? Porque nós tínhamos quase 100 ônibus na nossa cidade, de fora. Gente que veio de Teófilo Otoni, gente que veio do norte de Minas, de graça, com despesas pagas. Então, tudo isso para tentar acumular gente, porque nós estamos num local, numa região, Vale do Aço, é uma região historicamente petista, que foi se transformando nos últimos 10 anos. Assim, há 10 anos atrás, você chegasse aqui no Vale do Aço e falasse assim, nós um dia teremos as 4 cidades principais aí, as 4 cidades do Vale do Aço, Santana, Paraíso, Ipatinga e Fabriciano Timóteo, não governadas pelo PT, você seria um tipo de piada. Porque aqui é uma região de indústria, de sindicatos fortes, eram, né? Agora não são mais. Então, assim, nós tivemos, e por isso o Lula veio para cá, porque ele achava que aqui, no berço do sindicalismo, ele ia ter um recorte para mostrar para o Brasil, porque foi o último comício dele aqui em Minas Gerais. Só que aí foi um fracasso. Então, assim, Bolsonaro, sabendo disso, ele, né, vem aqui em Minas Gerais e prova, olha, aqui que historicamente era um reduto de esquerda, eu tenho uma força gigantesca. E é importante para que desperte para aquelas pessoas esse senso crítico. Não é possível esse camarada, sem nenhum ônibus fretado, sem lanchinho de graça, sem almoço grátis, né? Aqui nós temos várias fotos de marmitas que foram distribuídas. Então, assim, sem nada disso, arrasta uma multidão e o cara que faz tudo isso não consegue colocar nem... Vou colocar assim, vou ser generoso com o senhor Luiz Inácio, não consegue colocar 20% do que colocou Bolsonaro em Divinópolis, por exemplo, que colocou em Contagem. Não consegue, gente. Então, essa a realidade do que a visita do presidente Bolsonaro escancara para o Brasil. Minas Gerais escolheu um lado. E não adianta querer, com um gráficozinho, né? Em 16 de agosto era tanto. Não. O povo de Minas Gerais, que está na rua, sabe qual é a verdade, qual é a realidade daqui que nosso Estado vai escolher no dia 2 de outubro. Antes da gente mudar de assunto, eu queria só perguntar para vocês dois aí, se vocês avaliaram como a mídia vendeu aí, né, a ausência daquele apoio do presidente ao Viana nessa última passagem. Vocês conseguem trazer essa visão para nós? Porque, assim, a mídia tem colocado que o presidente, praticamente nessa última visita, escondeu o Viana. Não apresentou como o candidato do Bolsonaro para Minas. Estou tentando aqui, eu quero saber se o áudio chegou, porque agora sim, desbloqueou. Bom, o que acontece aqui são algumas revelações de base. É o seguinte, nós sabemos que o projeto Bolsonaro, governo, plano A era o Zema. E possivelmente esse era o plano até do próprio Zema, só que existe aí no meio do caminho o Novo e o Dávila, né? A candidatura do Novo à presidência. Então, Bolsonaro aposta muito também no apoio do Zema para um segundo turno. Então, existe um compromisso do Bolsonaro, ou seja, então a candidatura do Viana, ela vem muito mais para que Bolsonaro pudesse ter um palanque, né, propaganda, em Minas, do que realmente para colocar um candidato para disputar o governo. Certo? Então, na verdade, o que acontece nesse momento, existe um pedido do presidente para que o Viana não bata no Zema. Você pode ver que não tem nem nada, o Viana, nenhuma propaganda, rádio, televisão, discurso. O Viana não critica o governo Zema. Então, o Viana entra como ser um baço para promover o governo Bolsonaro.
para fazer um enfrentamento maior às políticas da esquerda, tá? Para dar um espaço para o governo. E o Viana aceitou isso de bom grado, aceitou ser esse linha de frente, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, a aposta no Viana nunca foi uma aposta para a eleição, para ter um governador, né? Foi uma aposta para que se tivesse um palanque, que é a palavra que se utiliza no meio político, porque o desejo do Bolsonaro é que no possível segundo turno o Zema possa apoiá-lo. Então, seria assim, para nós eleitores, já votar direto no Zema? É mais ou menos isso, Rodrigo? Dentro desse contexto político, o Thales disse, né, e essa tática bem esclarecida, inclusive, Bolsonaro, quando foi no programa Pânico, ele falou disso, ele falou claramente sobre essa questão do Zema, de que ele tem essa proximidade com o Zema, e o Zema é impedido de se coligar com o Bolsonaro, porque tem um candidato do partido, né? Então, aí o que acontece? Vem o Carlos Viana. Qual contexto nós devemos trazer que nós decidir esse voto? Se devemos ou não votar no Zema, ou se votamos no Carlos Viana. Primeiro, o contexto aqui queremos uma figura como o Alexandre Calil no segundo turno, falando o tempo todo na TV e se promovendo? Se nós queremos, eu acho que nós podemos considerar, ou se nós pensamos ou aceitamos essa possibilidade, devemos considerar votar em qualquer um. Agora, quando você tem muito bem desenhado, né, um candidato que está no governo, que não tem divergências com o modelo de governo do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, tem muito mais convergências que divergências, e que esse candidato já disse que não vai usar a cadeira de governador para ficar fazendo política partidária contra o Bolsonaro. Lembremos da época da pandemia, né, que ele falou que não ia entrar nesse jogo, né, que ele tinha ele estava preocupado com os mineiros, que ele não ia ficar fazendo entrevista para criticar Bolsonaro. Que esse candidato pegou um estado destruído pelo PT, destruído, mais de 30 bilhões de dívida, e que tem feito um bom governo, e que a possibilidade, ela é real, factível, dele já decidir a eleição no primeiro turno, eu, Rodrigo, penso que devemos seriamente considerar em votar no Zema para que nós evitemos, considerando a loucura jurídica que vive o Brasil, né, a loucura jurídica que vive o Brasil, e a desonestidade da mídia em relação à política. Devemos considerar já terminar essa eleição no primeiro turno e elegendo o Zema, porque aí nós teremos todo o segundo turno para trabalhar, né, se esse segundo turno acontecer, a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, fique claro isso. O Carlos Viana era um palanque para que o presidente pudesse vir, tivesse tempo de TV, que é importante também para os mineiros, para que pudesse falar daquilo que o governo tem feito, e num eventual segundo turno, já está tudo certo dessa coligação Zema-Bolsonaro, para que, né, a gente coloque essas políticas juntas. Então, eu, Rodrigo, agora vejo que nós temos que votar sim no Zema, eleger o Zema, porque essa questão da última visita do Bolsonaro não é nem a questão de mostrar ou não o Carlos Viana. Ele já fez isso todas as outras vezes que ele veio aqui, e o Carlos Viana não foi relegado. Mas existe uma coisa que ninguém é inocente, todo mundo sabe, que está clara. O Carlos Viana é o candidato do Bolsonaro para que o Bolsonaro tenha lugar de fala no cenário político mineiro antes do segundo turno. Perfeito. Nós aqui, todo mundo sabe, a gente nunca mentiu para você, nós temos um lado muito bem definido. Estamos aí na torcida e fazendo até campanha de graça para reelegermos o presidente Bolsonaro no dia 2 de outubro. E na edição de hoje a gente quer justamente conversar com você que está indeciso quanto ao voto às casas legislativas, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados lá em Brasília e a Assembleia Legislativa de Minas aqui em Belo Horizonte. Você testemunhou nos últimos 3 anos, quase 4, né, que já estamos no mês de setembro, então 3 anos e 9 meses,
que o presidente não governa sozinho. Para que os projetos de lei do governo sejam aprovados no Congresso, ele precisa de deputados leais e alinhados com esse projeto, que foi apresentado na campanha e aprovado por todos nós que somos eleitores dele, né? Isso é o que garante a tal da governabilidade. Aquela que no passado foi comprada com mensalão e outras coisas aí que a gente lembra bem. É por isso que é importante escolhermos bem os nomes, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. No caso do estadual, não é nem para a governabilidade do presidente, né? Mas é para que se impeça que a esquerda promova aí qualquer coisa no nosso estado que esteja fora das nossas... daquilo que a gente acredita que a gente quer para as nossas famílias. Thales, o MOVA tem aí, né, o Movimento de Valores pelo Brasil, candidatos que vocês estão apoiando, que vocês estão dando a cara, tanto para a Câmara quanto para a Assembleia, não é isso? Isso. Nós, como todo processo, toda eleição, a gente se envolve indicando ou lançando candidatos, tá? Nessa eleição, nosso apoio para federal, nós estamos com o Nicolas Ferreira, que tem sido um parceiro assim, extraordinário. Nós somos suplentes dele, então a eleição dele também vai dar a cadeira de vereador para o MOVA, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e a gente acredita que esse bom relacionamento, ele estando em Brasília, a gente tendo um deputado estadual e tendo uma cadeira na Câmara, a gente pode fazer muito mais para a população de Belo Horizonte. Então, a gente acredita que o Nicolas ele vai conseguir congregar muitos votos, porque essa tática kamikaze de ter um partido e todo mundo entrar nesse partido me parece um pouco perigosa. Então, a gente acredita que, principalmente para o Congresso Nacional, ter uma boa votação no Nicolas vai dar automaticamente uma boa base de congressistas para apoiar o governo ou para fazer oposição, caso uma desgraça aconteça, né? Então, a gente está com o Nicolas Ferreira, uma pessoa que a gente tem um relacionamento já de algum tempo, e um relacionamento extraordinário, uma pessoa de total confiança. E para estadual, nós temos, o MOVA tem optado pela estratégia de cada rede apoia, cada estrutura ter seu candidato. Então, nós temos hoje aqui em BH, nós estamos apoiando o candidato deputado, o vereador Ciro Pereira, e em Ipatinga, o nosso amigo Rodrigo vai falar melhor, nós estamos com o nosso amigo, companheiro de caminhada, Avelino Cruz, o VV, que é uma pessoa extraordinária. No Ciro, ele é vereador hoje na Câmara Municipal, é uma pessoa que a gente tem assim, um relacionamento extraordinário também, parceiro em muitas lutas, nas denúncias, no plenário, lá na Câmara. Ele assinou o termo compromisso com o MOVA, nas redes sociais vocês podem acompanhar. Então, nós temos um termo compromisso que a gente segue, pedindo aos candidatos que a gente apoia que assine, né, que vem em conta com o direito à proteção à vida, desde a concepção até seu fim natural, reconhecimento da família fundada no matrimônio, apoio subsidiário aos mais pobres, gestão honesta dos recursos públicos, e ele topou assinou o termo compromisso, né, firmando esse compromisso de seguir de ter um mandato pautado pela defesa dos valores cristãos, em especial vida, família e as liberdades fundamentais. Então, nós temos tido colocado muita energia na campanha dele, e o Avelino, que dispensa comentário, eu vou deixar o Rodrigo apresentar um pouco essa pessoa maravilhosa. Pois é, porque a intenção, né, nossa é trazer aí várias opções para que você avalie, você que está indeciso, né, Rodrigo? Então, traz aí para nós, do Vale do Aço, quem são as sugestões? Vamos lá então, né? Porque nesse tempo, eu acho que 2018 deixou um recado muito grande, né? Que nós não podemos cometer o mesmo erro, e aqui eu falo até a nível nacional de 2018. Nem todo mundo que diz Bolsonaro 22
é Bolsonaro 22. Nem todo mundo que se diz conservador é conservador. Então, assim, nem todo mundo que se diz que diz Deus, Pátria, Família e Liberdade vai defender Deus, Pátria, Família e Liberdade. Aqui no Vale do Aço, tem um lado bom de você fazer campanha para um amigo, né? Amigo mesmo, amigo pessoal. E tem um lado ruim também, né? Que você vê como que o cara sofre. O Avelino, né? Popularmente conhecido como VV, é amigo de longos anos, né? Ele foi missionário católico lá na Ilha do Marajó, né? Uma região de muita dificuldade no Brasil. Ele foi missionário que a gente chama de comunidade de vida, né? Aquele cara que larga tudo e vai se dedicar à evangelização num ponto específico. E é um cara que tem pautas que são fantásticas, assim, que eu tenho acompanhado o Avelino, e é um cara que trabalha, né, o Avelino faz as coisas, e quando a gente percebe, ele conseguiu introduzir tudo aquilo que a gente defende de uma forma eficaz, sem alarde, que essa é uma das principais qualidades do Avelino, né? Porque a gente tem confundido muito nesse pleito eleitoral, gente que faz muito barulho com gente eficiente. É diferente, tá? E muito político oportunista se apegou da bandeira Bolsonaro para fazer esse tipo de política. É aquela política de quem vai para um confronto verbal, briga, gera like, gera visualização, mas de fato, o que produz ali no dia a dia do seu mandato. E o Avelino foi um cara que fez de Patinga a segunda cidade do Brasil a criar o Dia do Nascituro, né? Que é o dia onde você vai olhar para essa questão da vida, que a gente tem uma pauta, né? Eu e ele falamos muito disso. Nós não somos contra o aborto, nós somos a favor da vida. É interessante a gente ter essa visão, né? E a gente tem procurado difundir muito isso, né? Nós fizemos há 2 meses atrás a Marcha pela Vida aqui. Nós não fizemos uma marcha contra o aborto, nós fizemos uma marcha pela vida. Fomos lá, entregamos a réplica do feto de 12 semanas, explicando para as pessoas. Quer dizer, nós não chegamos para as pessoas e falamos assim, nós somos contra o aborto. Nós explicamos para ele que nós somos a favor da vida. Então, nós temos defendido aqui o nome do Avelino por perceber que ele é essa pessoa que faz as coisas no dia a dia, no testemunho da vida dele, em defesa da vida, né? Vocês lembram do caso da menina de 11 anos lá que engravidou, né? O Avelino aprovou uma moção de aplauso aqui para a juíza, que proibiu, que tentou, né, depois foi derrubada, para os bispos que defenderam a vida nesse caso, e para o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro teve uma moção de aplauso aqui na Câmara Municipal por ter defendido a vida nesse caso específico, que foi proposto pelo Avelino. Então, nós temos apresentado o nome do Avelino, né, que é um cara que defende a vida, a família, é um cara que está se posicionando a favor dos pais homeschooling, então, assim, que é uma pauta que a gente precisa olhar com carinho também para ela. E para a federal, eu aqui e o Direito a Minas também, que eu tenho participado, a gente defende, né, que é uma parceria até com o Nicolas, com o Bruno, o Engler, que a gente conhece, que é o Cabo Júnior Amaral, que é da mesma raiz, né? O Cabo Júnior Amaral, que já é deputado federal da base do governo, que tem defendido essas pautas, é um cara também super do bem, é um cara que roda Minas Gerais como ninguém, assim, né? Em 2021 foi escolhido o melhor deputado de Minas Gerais, deputado federal, e tem rodado e conhece Minas Gerais. Ele não mede esforço para estar junto, para olhar no olho, para fazer uma reunião. Eu lembro que a primeira reunião com ele foi, a gente sentou no parque aqui de Patinga, 3 pessoas, ninguém ficou sabendo, ele veio aqui porque ele queria conversar comigo, ele queria olhar nos olhos e falar assim, é isso que eu defendo e é isso que eu quero estar junto com vocês. Então, porque, só para terminar, a gente precisa ter uma noção bem clara sobre essa eleição. Essa eleição é a eleição, do ponto de vista ideológico, mais importante da nossa história. E a gente, às vezes, usa alguns slogans para defender certas candidaturas. Fulano é daqui. Porque nós estamos presos numa mentalidade petista, que é a mentalidade do curral eleitoral comprado pelas emendas parlamentares. Então, a gente vai criando esse tipo de coisa, que tipo assim, não, eu só posso votar no candidato daqui. Se for assim, eu, Rodrigo, não vejo nenhuma opção para o Aço. Então, a gente tem que ter essa mentalidade que, quando nós elegemos um governo, uma Câmara dos Deputados e um Senado preocupado com o desenvolvimento do país, se o país cresce,
todas as regiões crescem junto com ele. O Marco das Ferrovias, por exemplo, que foi um projeto do governo federal, uma dessas ferrovias fundamentais para escoamento de produção, ela sai aqui de Patinga, da siderúrgica daqui. Então, é só para vocês terem uma ideia, que a gente, às vezes, tem que ter um pouco mais de calma para fazer essas análises, que eu tenho que votar em candidatos daqui. Se você tem ótimos candidatos aí, vote, é maravilhoso. Mas perceber que, às vezes, nós estamos presos naquela mentalidade petista do curral eleitoral comprado por emendas parlamentares, que é onde está a mãe de todas as corrupções do Brasil. Então, assim, vamos pensar no Brasil. Vamos pensar no Brasil como um todo. E se nós temos boas opções em outros lugares que têm o compromisso, o dever, a ética e a moral de pensar Minas Gerais como uma família, como uma comunidade, onde eu posso ajudar todo mundo, vamos fazer isso. Vamos sair desse curral da mentalidade também. Olha, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa. Eu vou até furar a fila, eu ia chamar a Omara, mas eu vou furar a fila justamente por isso. Você falou uma coisa aí para mim que é uma virada de chave, sabe? Porque aqui em Araxá, a gente está numa cidade muito bairrista. Muito bairrista. É aquela cidade pequena que tem aquela mentalidade assim, de pertencimento, né? O eleitor de Araxá, ele quer alguém assim que defende com entusiasmo a nossa terra, né? Que olha para a nossa cidade assim, e isso muitas vezes eu tenho assim, até apanhado nas redes sociais, mas graças a Deus, que quando só concluindo o raciocínio, quando eu falo dessa questão de que olhar para o candidato pelas promessas de trazer emendas parlamentares é uma balela, é exatamente o ponto onde eu apanho, sabe? Mas graças a Deus a gente tem aqui em Araxá duas boas opções, que são duas pessoas assim de excelente índole, duas pessoas que há vários anos, porque isso também é muito importante, é a pessoa se posicionar e não ter vergonha, não é de agora, há 3 meses, há 1 ano. É uma pessoa que há vários anos, né, esteja aí defendendo família, liberdade, direito de culto. É uma pessoa que tenha nessa índole. E nós, graças a Deus, temos a opção para a Assembleia Legislativa, que é o Robson Merola de Campos, é um advogado de Araxá, que há vários anos se posiciona não só expondo, né, as suas ideias, mas também se posiciona ativamente, fazendo ali ponte, às vezes, entre pessoas que são mais simples, prestando assessoria jurídica, tentando ao máximo ajudar instituições. Aqui nós temos muitas ONGs assim, que prestam assistência em recuperação de droga, em recuperação. A gente tem aqui na cidade várias ONGs que prestam assistência a idosos, e o Robson é aquela pessoa que a gente viu ao longo dos anos, muito engajado como um cidadão, né, ajudando e sempre ali disposto a prestar qualquer tipo de assistência mesmo ativa a todas essas causas que a gente acredita que são importantes na sociedade. E também eu vejo no Robson assim, uma pessoa que está num conforto, uma pessoa que tá saindo de uma zona de conforto, ele nunca exerceu nenhum cargo público, nenhum cargo político, então não é uma pessoa que está buscando a política agora para enriquecimento ilícito, para autopromoção, nada disso. É alguém que, ao contrário, está saindo de uma zona de conforto. Uma pessoa que está se expondo a um mundo onde ele, com certeza, já está tomando muita porrada, justamente porque ele quer perceber, ele percebeu
a necessidade desse envolvimento na política, porque ele percebeu que é na política que a gente vai conseguir fazer diferença além, né, algo a mais, além do que a gente consegue fazer aqui na vida civil. Então, na própria pandemia, ele, nesses 2 anos e meio aí, ele viu assim o quanto a ausência na política permitiu, ele como operador do direito, né, permitiu o avanço autoritário sobre as nossas vidas, né? E isso, assim, foi algo que para ele parece ter sido um motivador para ele se sair dessa zona de conforto e buscar na Assembleia essa vaga para tentar defender aquilo que ele faz na vida, que é a defesa das leis, da justiça, de uma vida honesta, de uma vida honrada, dos valores, aquilo que ele faz na vida, a proposta dele é fazer na Assembleia, se ele vier eleito. Ele é do partido do presidente, o PL, além de ser uma pessoa conservadora. Engraçado que até esses dias, assistindo uma entrevista que ele deu aí numa dessas rádios, claro, a pergunta foi, né? Você é da extrema direita? Muito engraçado isso, né? A pessoa que defende alguns valores que são essenciais é vista como alguém de extrema direita. Então, Robson Merola de Campos é a opção conservadora que a gente tem em Araxá, que atende os requisitos do araxaense, que quer votar em quem conhece, quem viu crescer, quem sabe as referências, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a esposa, quem é o filho, né, onde mora, onde cresceu, a região da cidade que cresceu, né, para atender esse requisito aí que Araxá preza tanto, né? E o Luiz Carlos Bittencourt, que é um vereador extremamente ativo e que eu quero até trazer aqui para você. Ele foi o autor da lei municipal que instituiu em Araxá a Semana Municipal do Queijo Minas, que é um patrimônio, né, histórico, cultural muito importante para a gente, o queijo Minas artesanal. Ele instituiu o Programa de Prevenção ao Tratamento do Alzheimer, ele instituiu a lei que cria a farmácia 24 horas lá na UPA, para atendimento 24 horas ao público. Ele teve uma atuação extremamente importante na reabertura da Delegacia Rural de Araxá. Ele foi produtor rural antes de ser vereador, então ele tem ali essa vivência muito perto do que o produtor, o homem do campo precisa, a família do campo precisa. Então ele tem muito essa visão também para o homem do campo. E para mim tem 2 leis recentes que ele propôs e que foram aprovadas, que valem muito a pena ser trazidas. Ele foi o autor da Lei da Infância Sem Pornografia, que resguarda o direito dos pais e responsáveis a que seus filhos menores recebam uma educação moral e religiosa que seja de acordo com as suas convicções familiares. Entre os vários pontos que essa lei ela determina, antes de apresentar qualquer conteúdo didático, filme, livro, cartilha, folder, que contenha cunho sexual ou religioso, a instituição onde aquele menor, aquela criança estiver, fica obrigada à autorização expressa dos pais ou responsáveis. Então, para você ver, a pessoa que tem, na prática, exercido no seu mandato de vereador esse cuidado, desse zelo que a gente preza tanto. E a outra lei que foi recentemente aprovada, agora na última semana, foi a instituição também aqui, Rodrigo, do Dia Municipal do Nascituro. Ele também, através do MOVA, ele conheceu essa lei, né, Thales? E ele apresentou e conseguiu aprovar em Araxá, o que me deixou, assim, extremamente feliz, né? E muita gente que é provida na cidade também. O Luiz Carlos, ele não está no partido do presidente, ele está no União Brasil, mas ele é uma pessoa que, em seu posicionamento, sempre esteve à direita. A gente acompanha, a gente viu aí ao longo
primeiro mandato dele, né? E desse segundo agora, que já está no segundo ano, uma pessoa extremamente coerente nas defesas daquilo que é defendido por nós, né? Aquilo que é valor para nós. Então, assim, ele permaneceu no União Brasil depois daquela democratas junto com o PSL, né? Aquela, sei lá como é que chama aquilo, mas vocês sabem do que eu estou falando. Ele permaneceu, ele não desfiliou, mas ele manteve a sua integridade pessoal, moral ali, né, diante da defesa dos valores e daquilo que a gente acredita. Então, para você, araxaense, que não abre mão, né, dessa questão do bairrismo, de ter alguém nascido e criado aqui, são as únicas opções que a gente tem aqui na cidade. Omara? Bom, gente, como eu falei no início do programa aí, na apresentação, essas eleições são as mais importantes, né, da nossa vida, assim, eu acho. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, mais do que para quem a gente vai votar para presidente, mas sim para quem a gente vai votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador. Então, por isso que a gente está aqui tentando abrir os olhos de vocês aí, mostrando as opções, né? E o pessoal falou várias opções excelentes, né? E eu vou falar hoje aqui para vocês da Ellen Ziara, tá? Que ela é a federal do Bolsonaro lá em Uberaba, tá? Ela é psicóloga, neuropsicóloga, tá? Presidente do PL de Uberaba. Ela sempre foi muito atuante aí nas redes sociais, ela tem até o Fala Ellen, onde ela conversa com seus seguidores, já tem bastante tempo que ela tem esse vínculo com os seguidores dela. Ela foi comentarista aqui no X da Questão também, tá? Então, vamos falar das pautas que ela defende aí. Ela disse uma coisa que eu achei bem interessante no vídeo que ela fez. Ela diz assim, quando que a gente poderia imaginar que a gente estaria colocando nos nossos santinhos coisas óbvias, que é a defesa da liberdade, da família e de valores cristãos. E é verdade, né, gente? Assim, são direitos, assim, são coisas assim, igual o ar que a gente respira, e hoje a gente está tendo que correndo o risco de perder, né? E ela promete defender e lutar por esse direito. Ela diz que a família, né, é a base da sociedade. E ela falou outra frase assim, que eu achei interessante. Família forte, sociedade forte e estruturada. Família fraca, sociedade fraca e desestruturada. Eu tenho seguido ela nas redes sociais, então eu observei bem esses vídeos que ela fala, essas coisas. Ela é a favor do armamento, né, do armamentista. Ela é a favor que o cidadão, através de um curso, né, não é assim também, igual a gente já falou aqui no programa outras vezes, a pessoa não vai no supermercado e compra uma arma e sai para casa com uma arma, tá, pessoal? Ela é a favor que a pessoa tenha uma arma, mas receba um treinamento, né, e possa usar a arma para sua defesa, né, ter a posse de arma para defender a sua propriedade, por exemplo, no caso de um produtor rural. Então, ela é a favor. O agro, ela considera importante valorizar quem produz no país, né? Quem planta, quem colhe e quem produz, tá? Ela se compromete a levar essa pauta a sério e lutar aí pelos pequenos, médios e grandes produtores, tá? Ela é contra a ideologia de gênero, que é uma pauta, assim, extremamente, assim, que a gente nem gosta de ouvir falar nela, né? E ela promete aí lutar contra essa pauta. Ela considera aí a escola um lugar sagrado, tá? Ela acha que a liberdade de expressão de um professor tem que ser da porta da escola para fora, e é isso também que eu acho. E que na escola a criança deve ser escolarizada e socializada, tá? Isso aí são pautas bem marcantes para Ellen Ziara. Ela diz que considera a ideologia de gênero aí
como é que eu vou usar a palavra, gente? Destrói a família e a língua portuguesa, tá? Então, a Ellen Miziara, ela é aí uma excelente opção para deputada federal de Uberaba, tá? Agora eu vou falar do Caporeso. O Cristiano Caporeso, ele foi cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, tá? Ele é vereador de Uberlândia, tá? Ele é cristão e é um candidato a deputado estadual do Bolsonaro lá em Uberlândia, tá? Ele tem um número facinho de guardar, né? Lembrando que ele é policial, tem 38 no final. Então, vamos às pautas do Caporeso. Lutará pelo direito à liberdade. Então, assim, vocês percebem que todo candidato do Bolsonaro, eles estão ali batendo em liberdade de expressão, tá? Durante a pandemia, como vereador, ele foi muito atuante, foi muito corajoso, tá? E mostrou o desejo de manter, né, a liberdade das pessoas. Ele fez aquele projeto de lei proibindo aí a exigência do passaporte sanitário, né, respeitando aquelas pessoas que estavam receosas aí de participar daquele experimento da injeção. Ele luta pela defesa das crianças, ele realiza lá, a gente já viu várias vezes, falamos aqui no programa, ele realizando fiscalizações nas escolas, tá, contra a doutrinação das crianças, e sempre se posicionou também contra a ideologia de gênero e sexualização infantil, tá? É o inimigo declarado de abortistas, né? Luta pelo direito das crianças de nascerem. Ele é pró-armas também, obviamente, né? É um policial militar, e ele defende aí o direito do cidadão ter posse de armas para sua legítima defesa. Defensor da família, né? Mais uma vez, marcante, né? Isso aí, para mim, um candidato ter que colocar realmente no santinho dele, que ele defende a família. Gente, uma coisa que parece tão óbvia, né? Desde seu primeiro dia de mandato, como vereador, ele vem defendendo aí os valores da família. Sempre foi um admirador do presidente Bolsonaro, mesmo antes de entrar para a política. Tem até, ele fala que no dia da facada, ele ajudou no resgate do presidente Bolsonaro, lá em Juiz de Fora, tá? E ele também defende a escola sem partido, tá? E menos impostos nas costas do cidadão. Então, ele é aí uma excelente opção para ocupar uma cadeira, né, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para quem mora aí na região de Uberlândia, tá? Então, gente, a gente precisa pensar bastante aí na hora de escolher os nossos deputados e senadores, tá? Eu inclusive, gravei um vídeo essa semana passada, dizendo que eu estava vendo na rua pessoas com adesivos no carro, com a foto do Bolsonaro, e do lado um candidato da esquerda, como deputado. Então, isso não faz o menor sentido, né? Se você vai votar no Bolsonaro e votar em alguém que vai ser oposição a ele, então, eu acho que vocês precisam pensar um pouquinho, né? A gente apresentou aí excelentes nomes para vocês, pessoas muito competentes, que defendem as mesmas pautas do presidente, tá? Então, é isso, pessoal. Eu tenho observado, não por parte do eleitor, por parte dos candidatos, gente, eu não sei se por aí na cidade vocês têm, aqueles candidatos engraçados, assim, que escondem o presidente, né? Porque tem uns que se falseiam, se travestem de direita e escancaram o presidente Bolsonaro só para pegar carona, né? Mas também tem aqueles que não usam essa estratégia, mas usam outra, escondem o presidente. Com aquele discurso, não, eu não gosto de polarização, eu prefiro, assim, né, ser uma pessoa que promove, conversa com todo mundo. Então, esse que diz para você que conversa com todo mundo, gente, você pode saber que, na verdade, é porque ele tem vergonha de dizer que ele é de esquerda. E em quem que ele vai votar lá no escurinho da urna.
Então, chegando para o último assunto em debate aqui no programa, nessa edição especial aqui, eleições, a gente expõe para você aí uma situação bem desagradável de Minas Gerais que viralizou nessa última semana. Em seu jingle de campanha, um candidato a deputado federal por Minas, chamado Dário Moura, do PSOL, viralizou nas redes sociais ao defender a liberação da maconha abertamente. Nesse jingle que ele lançou, na letra ele defende, inclusive, a criação de uma bancada da maconha no Congresso. E diz: boi, bala e Bíblia, isso só nos envergonha. Agora queremos ver é a bancada da maconha. Esse candidato tem 57 anos e é formado em filosofia. Em outro trecho do jingle, ele afirma: guerra não faz sentido. Isso tem que ter um fim. Ninguém nunca morreu por formar um baseadinho. Rodrigo, que ponto que chegou a sociedade, né? Que degradação absoluta. Assim, a gente tem que rir, porque chega a ser tão patético, tão imbecil uma coisa dessa, porque, primeiro, o cara é tão canalha, ao falar uma coisa dessa, que ninguém nunca morreu por fumar um baseadinho, ou ele deve estar achando que, tipo assim, o traficante nunca matou ninguém, né? O jovem que compra lá uma bucha de maconha e fica devendo o traficante, nunca foi morto, né? Eles nunca cobraram o preço do tráfico, né? Eles nunca foram cobrar dívida de tráfico, por exemplo, de jovens que cobravam bucha de maconha, né? Além de ser um filósofo, né? Já deve, se bobear e pesquisar o que ele estudou, você já deve perceber por onde foi a linha de estudo dele. Ele fala um monte de bobagem, mas é porque isso reflete um pouco de como o mundo está, gente. O mundo enlouqueceu, a verdade é essa, sabe? Porque não tem condição o cara fazer uma política pública de Minas Gerais, em Minas Gerais, nós estamos falando de Minas Gerais, gente, sabe? Minas Gerais, tragam aí à sua mente aquela cidadezinha do interior, com a praça, a igrejinha na porta, sabe? Aquele povo que anda devagar, que leva a vida no trabalho, esse estado. E aí ele levanta essa bandeira aqui com um monte de bobagem. Quando ele fala boi, bala e Bíblia, né, ele faz críticas a isso. Eu não quero falar do boi, porque o boi, para mim, é relevante dentro do último tema que ele levanta, que é a Bíblia. Você está entendendo? Ele afronta a fé de milhões. Ninguém está falando para esse energúmeno não defender o que ele quer. Mas perceba que sempre para defender algo, eles precisam atacar um pilar da nossa sociedade. Ou eles atacam a família, ou eles atacam a fé, ou eles atacam toda a nossa história junto ao mesmo tempo. Porque para eles é aquele processo que eles dizem que eles precisam desconstruir. Porque está claro aqui para nós que eles não conseguem construir nada do zero. Esse processo e esse pensamento baseado no marxismo é sempre de desconstruir. Por quê? A partir do momento que você derruba uma casa, você pode construir o que você quiser no lugar, porque já não existe aquela morada mais. E ele vem com essa ideia, mas, assim, se você ver 5 segundos desse vídeo, você vê como patético é. Você questiona até a sanidade da pessoa que ali está, sabe? Em todos os sentidos. Porque como que se pode um senhor se passar um ridículo desse? Como pode um senhor se passar uma cena patética dessa para defender a maconha? Para defender drogas. Nós estamos falando, assim, de uma pauta que a sociedade brasileira é radicalmente contra. Ela diz não às drogas, seja ela em qual instância for, em qual tipificação de droga ela estiver ali representada, a sociedade brasileira é contra. E afrontar o que tem a ver, pensa nessa pessoa agora, vamos colocar por fora aqui os nossos valores. Pensa nessa pessoa simplesmente do ponto de vista político, porque ele tem que ir contra o boi para defender a maconha.
Por que ele tem que ir contra a Bíblia para defender a maconha? Ele não pode simplesmente propor uma pauta pró-maconha? Não, por quê? Porque no mundo imaginário desse pessoal, a gente que é criado sobre as bases judaico-cristãs que sustentam a nossa sociedade, nós precisamos ser varridos. Ou seja, eles querem viver num mundo onde eles vão tirar o pilar da casa e estão achando que a casa vai ser estável depois disso. Ou seja, eles destroem aquilo que segura a sociedade como um todo e depois acham que vão ficar felizes e tranquilos lá. Então, esse senhor, primeiro, não sei se intencionalmente ou não, é desonesto na própria argumentação dele. Quantas mães choraram a morte dos seus filhos porque deviam uma bucha de maconha para o traficante do morro? E o cara vem falar que ninguém nunca morreu porque fumou um baseadinho. Talvez, não sei, né? Aquele processo que usar muita maconha afeta a parte cognitiva, aos 57 anos tem afetado alguém e a gente não sabe, né? Coisa. Eu não consegui, sabe, fazer chacota e rir. Você sabe por quê? Ele está se dirigindo a quem usa. Um trecho, ele diz assim: maconheiro, não deixa para depois. Aperta aí, fala o número, né? Porque agora é a nossa vez. Agora é a vez do debate nacional. Então, assim, eu não sei quantas pessoas estão nesse mundo aí que ele quer atingir, de usuário de maconha, mas, gente, eu não consegui, sabe, assim, eu arrepiei, assim, e gelei, porque, sinceramente, gente, eu tive medo, sabe, porque eu achei, assim, não sei, é até difícil de falar, eu achei diabólico, eu achei demoníaco ele usar jovem para fazer o vídeo, jovem alegre, cheio de energia. Não é característica de um maconheiro ser alegre e cheio de energia, como esses meninos que estão dançando nesse vídeo. Não é característica de um usuário ser assim limpinho, como ele coloca nesse vídeo. Além de fazer uma propaganda, ele está fazendo uma propaganda absolutamente enganosa. Absolutamente enganosa. Com uma música alegre, que gruda. À medida que você vai ouvindo aquilo, você nem precisa ouvir mais de uma vez. Aquilo gruda no cérebro da gente de uma forma, aquele ritmo envolvente. Então, assim, foi uma estratégia que ele usou para atingir um público específico e que me deixou, assim, extremamente preocupada mesmo. Preocupada, porque eu tenho sobrinhos que gostam desse ritmo, que assistem TikTok, esses videozinhos de dancinha. E quantos jovens esse canalha conseguiu atingir, os jovens que vão dar o seu primeiro voto com esse vídeo? Eu fiquei, assim, extremamente preocupada. E peço desculpas aí pela... Thales. Existem muitas coisas aqui a serem refletidas e discutidas, né? Desde de uma tristeza, uma revolta, como a agir, até um sorriso assim de indignação, como uma coisa que me dá vontade realmente também de fazer. Agora, vejam bem a situação que nós vivemos no nosso país. O Bolsonaro esteve na festa do peão de Barretos e a esquerda tentou censurar o vídeo dele, porque não poderia, né? O STF tem derrubado aí todos os decretos pró-armas,
do governo Bolsonaro. As pessoas vão às ruas à manifestação, onde as pessoas numa democracia têm livre direito de se manifestar, e qualquer tipo de manifestação contrária ao STF é considerado um ato antidemocrático. E nós temos um candidato que faz um vídeo, um jingle, em que ele defende fritar, literalmente, ou seja, utilizar a política pública para fritar o cérebro da juventude brasileira. Porque a maconha nada mais é do que um químico que vai te deixar retardado mesmo. Retardado. Você vai ter retardo mental. Você vai ter dificuldade de raciocínio, você vai ter dificuldade cognitiva, você vai ser um lesado. E eu não tenho nada contra, não estou querendo agredir as pessoas que têm retardadia, que são doentes, que são deficiências ou limitações gravíssimas. Eu estou falando que você que consome esse produto, você está deliberadamente assumindo essa consequência. Isso vai acontecer com você. E a prova disso é esse cara de 57 anos que faz essa breguice de ficar rebolando na internet, pregando, pedindo seu voto, para ficar 4 anos no Congresso, defendendo a liberação da maconha, bancada da maconha. Qual que é a sua política na bancada da maconha? Mas o que você vai fazer? Maconha. Para a saúde, maconha. Para a segurança, libera maconha. Ou seja, tudo é uma política transversal de liberação da droga. Ah, nós temos problema de segurança pública. Libera maconha que resolve. Nós temos um problema de suicídio. Se fumar maconha, não suicida. Nós temos um problema de maconha. É um negócio assim, espantoso, que parece que isso acontece no Brasil. Assim, é uma breguice, é uma coisa sem tamanho, em que nada disso é considerado antidemocrático, nada disso é considerado agressivo, nada disso é considerado prejuízo à família e à população brasileira. Sabemos que a maconha é a porta de entrada para todas as drogas, tá? Esse pessoal tem que ir na Cracolândia ver o que é um cracudo, um cara que já fumou uma pedra de crack, fica igual um The Walking Dead, um zumbi na rua. Esses caras nunca preocuparam com política antidrogas, como disse B. Rodrigo, nunca preocuparam com o que acontece no narcotráfico, com as políticas de encarceração. Não tem preocupação humana nenhuma. A única preocupação deles é fumar esse verdinho deles, é fumar maconha e viver disso. Então, é isso. Isso aqui, os jovens que estão um pouco cooptados por esse tipo de pensamento, estão um pouco cooptados por esses tipos de hits, entendeu? Que não aguenta escutar um tuti-tuti que começa a balançar a bunda. Meu irmão, o tempo vai passar, a maturidade vai chegar, você vai virar um pai de família, se Deus quiser, entendeu? O conselho que eu dou pro jovem é cresça, constitua família, amadureça. O jovem tem que fazer isso logo, entendeu? Vai passar. Se você quer que não passa, se você quer ficar nesse mundo para sempre, fuma maconha. Vai na onda desse tipo de canalha, entendeu? Que talvez você com 57 anos, 60 anos de idade, vai estar fazendo dancinha no TikTok, pagando mico nacional, entendeu? Nós não estamos rindo, ou felizes, ou tristes, porque achamos bonito o que o cara faz, não, entendeu? Só que as pessoas hoje têm orgulho até do brega, do feio. Então, no final das contas, realmente é perigoso, é mais uma vez Minas Gerais sendo vanguarda e vergonha nacional, mais uma vez, né? Protagonista das páginas da vergonha, e a única coisa que eu tenho para dizer é cadê? Agora, uma coisa muito importante muitas vezes nós nos revoltamos, nós tomamos algum tipo de atitude que endossa o objetivo deles. Então, o nosso cuidado é a famosa janela de Overton, entendeu? Muitas vezes eles não fazem isso porque ele quer voto, ou porque ele quer formar uma bancada da maconha. Eles fazem isso para escandalizar, para daqui a pouco voltar com a proposta de política de liberação de drogas mais branda, e a gente fala, não, é melhor do que a bancada da maconha, né? Então a janela de Overton funciona e funciona muito bem nesse sentido. Vem com algo absurdo, que a gente, para testar a população, para depois vir com algo mais brando e eles conseguirem avanço, a gente, não, mas aí tá bem aceitável. O pior é ter o bancada da maconha. Bancada da maconha é o problema. Esse aqui, um baseadinho, aumentar 10 gramas, 5 gramas no pote, até que é aceitável, né? Desde que não faça dancinha no TikTok. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a esquerda funciona muito assim. Vem com essas pautas, essas políticas um pouco drásticas, que geram impacto, que geram repercussão, para depois vir com uma política mais branda e conseguir avanço. É a famosa janela de Overton. Estratégia antiga, né, Omara? Como é que você analisou esse vídeo aí? Nossa, minha cabeça até doeu.
A minha primeira pergunta é a seguinte: como que o TSE permite? Tá? Em 2020, esse cara aí, ele foi candidato a vereador em BH. E ele defendeu essa mesma pauta para a capital mineira. E teve aí seus perfis bloqueados sobre acusação de estar fazendo apologia ao crime. O que mudou nesses 2 anos? Em TSE? O que mudou? E a imprensa, tá, ela está fazendo questão de replicar essa notícia, esse vídeo, o tempo todo como se estivesse fazendo campanha para esse homem. O vídeo teve milhões de visualização. Milhões de visualização. Coisa mais linda. Milhões. Tá? Então, assim, adolescente sem discernimento nenhum assistiu. Deve ter assistido com certeza esse vídeo. Tá? Vendo um homem barbado, dançando e cantando. Tá? Boi, bala e Bíblia. Boi fazendo referência ao agro, provavelmente. A bala, as armas. E a Bíblia, a religião das pessoas, né? Boi, bala, Bíblia só nos envergonha. Agora queremos a bancada da maconha. Gente, isso é um absurdo. Como que a sociedade, ela não vai assistir uma coisa dessa e não vai se indignar? Ele disse que fuma maconha desde os 20 anos de idade. Esse cara tem 57, pessoal. Eu tenho curiosidade de saber se ele trabalha, se ele faz alguma coisa da vida dele, além de fumar maconha. Tá? Ele defende aí o uso recreativo e medicinal, né? Medicinal, nesses casos, a própria justiça já libera, tá? Agora, ele defende o uso recreativo da maconha. Aí eu queria saber se ele conhece aí a Cracolândia. Todo mundo lá, provavelmente, começou, né, com drogas como a maconha de forma recreativa. Tá? E hoje estão lá, igual o zumbi, como o Thales mencionou aí. Tá? Agora, me fala um lugar no mundo que teve droga liberada, que está dando certo, que está lá as mil maravilhas. Ah, mas Omara, não são todas as drogas que eles querem liberar, é só maconha, é inofensiva. Gente, as coisas acontecem, elas acontecem assim mesmo, não é da noite para o dia, não. Eles vão ali, ó, devagarinho, incutindo essas coisas na cabeça da gente, que maconha não faz mal, que maconha não sei o quê. Hoje é a maconha que eles estão liberando, querendo liberar e querendo normalizar. Daqui a pouco serão as outras drogas, tá? Estão querendo normalizar tudo que não presta nesse país. As drogas, ela acaba com a vida do indivíduo, causa depressão, causa síndrome do pânico, tá? A pessoa não consegue trabalhar, tá? A pessoa afeta a memória dela, afeta o raciocínio, ela fica com o raciocínio lento, ela fica lenta, acaba com a família. Que mãe que vive vendo o filho drogado, gente? Não vive, tá? A liberação das drogas, gente, é um risco para a sociedade, para a nossa segurança pública, tá? Para a segurança pública do país. E eu posso falar, esse imbecil desse Dário, tá? Ele pode ser o responsável por várias vidas terem assistido esse vídeo dele, tá? E poderem entrar para as drogas. Caso ele seja eleito também, que Deus nos livre de guarde disso. Como que uma mãe, gente, pode educar um filho hoje? Me conta. Como que uma mãe pode educar um filho hoje? Eu, como mãe, se vem um imbecil desse aí, gente, grava um vídeo desse, falando essas imbecilidades para os nossos filhos. Aí seu filho está lá no quarto, você está achando que ele está salvo, que tá tudo bem, e ele está lá assistindo um vídeo de um imbecil desse. Dizer que maconha é bom. Como é que uma mãe fica, gente? Então, vocês me desculpem o meu desabafo, mas pais e mães,
que estão nos ouvindo aí, cuidado, não descuidem dos seus filhos. Porque a guerra, ela está declarada a cada um de nós. A coisa não tá fácil, né, gente? Mas a gente persiste, a gente não desiste. Olha, a gente chega ao final desse episódio do programa X da Questão. Eu espero do fundo do coração que a gente tenha conseguido aí te ajudar, você que estava indeciso ainda, que esse programa tenha trazido luz para clarear a sua escolha para esse dia 2 de outubro. Ai, tomara que nosso próximo programa a gente tenha aí uma bancada excelente no Congresso para analisar, uma bancada excelente na Assembleia para analisar, né, gente? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pela participação. Boa noite, boa semana para você. Hoje, queria agradecer também a você, ao Thales, ao Mara. Mais uma vez, foi uma alegria estar aqui, né? Que agregou muito para nós, né? A indignação, ela gera em nós diversos sentimentos, né? Mas o que ela nunca pode deixar de fazer em nós é nos movimentar, é nos impulsionar a lutar por aquilo que a gente acredita ser certo, né? O que a gente nunca pode deixar de fazer é de levantar o nosso escudo. Eu gosto sempre de dizer isso para a gente ter cuidado com alguma coisa. Eu gosto sempre de contar uma historinha bem rapidamente, que a gente está como numa varanda, como sociedade, a gente não pode fazer isso, que é o quê? Imagine você na varanda de uma casa e aí você vê ao longe o ladrão vindo. E aí você fala assim, olha, o ladrão está vindo. E fica lá na varandinha. O ladrão chega no seu portão e você fala assim, nossa, que absurdo. O ladrão está no meu portão. E fica na varandinha. O ladrão entra, abre o portão, chega na porta da sua sala e você fala assim, olha, o ladrão já está na porta da minha sala. Meu Deus, o que vamos fazer? O ladrão abre a porta da sua casa, entra na sua sala e fala assim, meu Deus, agora pronto, acabou tudo. O ladrão está dentro da minha sala. O ladrão entra, senta no seu sofá e você fala, meu Deus, aonde chegamos? O ladrão sentou no meu sofá. Ele liga a sua televisão, coloca no canal que ele quiser, e você fala, agora não tem mais jeito. O ladrão já sentou no meu sofá. A pergunta que fica é, desde quando essa casa deixou de ser nossa? Desde quando nós deixamos de ser o dono dessa casa? E se a casa é nossa, por mais que o ladrão tenha sentado no nosso sofá, a gente tem toda a autoridade para mandar ele embora, para deixar ele do lado de fora. Então é isso que nós temos que perder. Não importa onde o ladrão entrou dentro daquilo que você defende. O que importa é você saber que esta casa ainda é nossa e nós podemos receber ou retirar quem a gente quiser da nossa casa, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos e uma ótima semana para todo mundo. Fica aí o recado, né, Thales? Obrigada, viu, mais uma vez, sua presença aqui, sempre nos enriquecendo. Boa semana para você. Obrigado, Gi. Obrigado, Mara. Satisfação de meu amigo. Boa semana a todos. E vamos, sobretudo, aí faltando pouquíssimos dias para as eleições, dobrar o joelho pela nossa pátria, por nossos governantes, pedindo a Deus que seja o tutor da nossa nação e que ele possa reinar nessa pátria maravilhosa que é o Brasil. E que viva Cristo, nosso Rei. Viva Cristo Rei. Omara, muito obrigada. Boa semana para você. Boa noite, com Deus. Olha, eu queria, antes de me despedir de vocês, dizer que daqui uns dias, né, 6 dias, se eu não me engano, eu queria me dirigir a você que está aí em casa, você que está aí me ouvindo, dizer que você vai se dirigir aí ao local de votação daqui uns dias, e vai lá apertar algumas teclinhas e apertar confirma. Mas na véspera, gente, no dia 1º, né, na véspera da eleição, no dia 1º de outubro, à noite, eu queria pedir 2 coisas para vocês. Vá até o quarto do filho de vocês, dos netos, vai lá, faz um carinho no cabelinho dele, cobre com cobertor,
E se os seus filhos não estiverem em casa, os seus netos, pega os retratos, olha, relembra os bons momentos com eles lá, olhando essas fotos. Depois, gente, vocês vão até a internet, abre o Google e procure lá notícias sobre a Venezuela, sobre a Argentina, sobre o Chile, sobre Cuba, Nicarágua, Colômbia. Mas procure bem, porque é difícil encontrar notícias, né, verdadeiras na internet hoje, no jornalismo que nós temos hoje. Depois dessa busca, reflita. Qual que é o futuro que você quer, que você vai escolher para os seus filhos e netos? O da liberdade, o do trabalho, do crescimento, da família, da dignidade? Ou do socialismo, que colocou aí todos esses países na pobreza, na violência, na fome, no desespero? Então, dia 2 será a eleição aí mais importante das nossas vidas, né? E todo pai e mãe, ele sabe que a nossa vida são os nossos filhos e netos. E nessa eleição, né, a mais importante, não para nós que estamos aqui, mas para eles, para os nossos filhos e netos. Qual o destino que vocês vão dar para eles? O da liberdade ou do socialismo? Lembrando também, gente, que quem não vota também decide a eleição. Tá? Na Colômbia, lá, 18 milhões não foram votar ou votaram em branco ou nulo e elegeram um esquerdista para presidente, com pouco mais de 10 milhões de votos. Então, portanto, você fique ciente que a sua missão, ela poderá representar a ruína, a sua ruína, a ruína da sua família, a ruína do seu país. E que Deus abençoe o nosso Brasil. Boa noite, gente. Fiquei com todos com Deus. Olha, muito obrigada pela audiência nesse episódio, tá? Ajuda a gente aí a multiplicar esse conteúdo, manda para os seus amigos no WhatsApp, para os seus grupos no WhatsApp, espalha lá na sua timeline, lá no seu feed, posta nas suas redes sociais. Boa noite, boa semana, até a próxima segunda com boas notícias, se Deus quiser. Tchau.